Olá, amigos do Magistrar! Que prazer estar com vocês neste curso que foi primorosamente pensado para a sua aprovação em concurso para as carreiras jurídicas. Eu sou a Mônica Queiroz, sou professora de Direito Civil e nós iremos trabalhar aqui juntos uma grande parte do direito civil. Muito bem, na aula de hoje nós vamos começar cuidando exatamente da parte geral. Sim, vamos começar hoje o estudo da parte geral do direito civil. E estudar a parte geral do direito civil é estudar 3 pontos importantes. Sim, estudar as pessoas, os bens e os fatos jurídicos. Vamos começar juntos aqui olhando para as pessoas, é isso mesmo. Então vem comigo para a tela, olha lá. A gente começa com o tema da aula de número 1, pessoas. Ora, quando a gente fala em pessoas, inevitavelmente nós devemos nos lembrar aí da pessoa natural. Quando a gente fala em pessoa natural, claro, é o ser humano, independentemente de qualquer adjetivação. Sim, independentemente de sexo, de idade, de religião, não é mesmo? É o ser humano, pronto e acabou. Muito bem. Pessoa natural é conhecida como pessoa física. Mas aí já vai a nossa dica inicial. Nunca escreva numa prova discursiva ou numa prova oral, nunca se refira à pessoa natural chamando-a de pessoa física. Isso porque essa denominação, pessoa física, patrimonializa, materializa demais o ser humano. E o direito civil atual caminha exatamente no sentido da despatrimonialização. Por isso evitamos aí a denominação pessoa física. Nós não iremos encontrá-la aí no Código Civil de 2002. Muito bem. Quando a gente fala de pessoa natural, que é o ser humano, independentemente de qualquer adjetivação, é importante notar que toda pessoa natural tem algo muito importante. O quê? Exatamente aquilo que a gente chama de personalidade jurídica. É isso mesmo, personalidade jurídica, que você pode chamar de personalidade jurídica ou chamar de personalidade civil, como aparece no Código Civil. Então veja, personalidade jurídica ou personalidade civil quer dizer a mesma coisa. Ou então podemos falar simplesmente personalidade. Mas o que seria a tal da personalidade que todas as pessoas possuem? Vamos buscar um conceito juntos? Um conceito completo. Você pode anotar. Personalidade é a aptidão genérica, isso mesmo, personalidade é a aptidão genérica reconhecida a toda e qualquer pessoa, reconhecida a toda e qualquer pessoa, para que possa titularizar relações jurídicas, e reclamar a proteção dedicada aos direitos da personalidade. Repito, e reclamar a proteção dedicada aos direitos da personalidade. Ponto final. Veja, é um conceito extenso, exatamente porque é o conceito mais completo que temos. Claro, personalidade é aquela aptidão genérica reconhecida a toda e qualquer pessoa. Mas para que serve essa aptidão genérica que todo mundo tem? Ora, essa aptidão genérica faz com que você possa ser, veja comigo na tela, primeiro, titular de relações jurídicas. Isso mesmo, existem as chamadas relações jurídicas e você pode ser titular delas exatamente porque você é dotado de personalidade jurídica. Mas muito mais do que isso. Em virtude de sua personalidade jurídica, você pode reclamar toda uma proteção que é destinada aos seus direitos da personalidade. Então, veja, existem os chamados direitos da personalidade, que não se confundem com a própria personalidade. Isso já foi cobrado em prova da magistratura do Paraná. Direito da personalidade é o mesmo que personalidade? Não. Mas o que seriam então os direitos da personalidade? Num conceito bem simples,
Direitos da personalidade, ora, são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Sim, direitos aos nossos atributos fundamentais, como a nossa honra, a nossa imagem, a nossa intimidade, a nossa privacidade, a nossa integridade física. Isso tudo é direito da personalidade, que eu oportunamente irei falar com calma aqui para você. Mas veja comigo que quando a gente fala em direitos da personalidade, imagine um exemplo. Imagine que eu volte para casa agora e ligue a televisão, estão lá divulgando a minha imagem sem eu ter autorizado aquela divulgação. Ora, terão lesado um direito da personalidade meu, a chamada imagem. E aí eu te pergunto, eu posso reclamar? Resposta, claro que eu posso reclamar. E por que eu posso reclamar? Ora, porque existe toda uma proteção destinada aos meus direitos da personalidade. E eu posso reclamar toda essa proteção destinada aos meus direitos da personalidade, porque eu tenho, antes de tudo, a chamada personalidade, personalidade jurídica, personalidade civil. Então, para resumir este ponto inicial, o que é a personalidade jurídica que todo mundo tem? Você anotou. Ora, é aquela aptidão genérica reconhecida a toda e qualquer pessoa para que essa pessoa possa o quê? Volta na tela comigo. Primeiro, ser titular de relações jurídicas e também para que ela possa reclamar toda uma proteção destinada aos seus direitos da personalidade. Ponto final. Muito bem. Se já temos aqui um conceito para a personalidade, já estamos convencidos de que todo ser humano, toda pessoa natural a possui, um primeiro ponto relevantíssimo dentro do tema é exatamente saber quando é que começa, quando é que se inicia a personalidade da pessoa natural. Então você coloca esse título no seu cadernão, Início da personalidade da pessoa natural. É isso mesmo. Vamos abordar quando é que começa a personalidade da pessoa natural, do ser humano. Ora, para responder esta pergunta, nós vamos ter várias teorias. Para as provas que você pretende, que são provas de alto rendimento, pelo menos 3 teorias você deverá conhecer acerca do tema. A primeira teoria é a chamada teoria natalista. Vem comigo para a tela, coloca no seu cadernão, teorias. Número 1, vamos começar observando a chamada teoria natalista. Olha o nome, teoria natalista. Bom, eu devo lhe dizer inicialmente que os clássicos no nosso país, os autores clássicos, eram natalistas. E sabe o que os natalistas dizem pra gente? Eles dizem pra gente que a personalidade começa, se inicia do nascimento com vida. Isso mesmo, vou repetir. Para os natalistas, a personalidade começa, se inicia do nascimento com vida. Veja, eu preciso desses 2 fatores. Eu preciso que ocorra, primeiro, um nascimento. Mas espera lá, professor, o que é o nascimento? Ora, nascimento, quer tomar nota? Nascimento, ele ocorre com a separação do ventre materno, com a separação do ventre da mãe. Separou-se aquele bebezinho do ventre da mãe, você diz, pronto, nasceu. Mas veja, para a teoria natalista não basta nascer, é necessário que nasça com vida. Então veja, para que ocorra, para que surja a personalidade para a pessoa natural, é necessário, de acordo com os natalistas, um nascimento com vida. Com vida. Mas, professora, quando que se dá a vida? Como que ocorre a vida? Vou te contar. A vida ocorre com a primeira trocoxicarbônica fora do ventre materno. Isto é, com a primeira respiração fora do ventre materno. Então imagine comigo, aquele bebezinho saiu de dentro da barriguinha da mãe e respirou cá fora, no mundo exterior. Bom, com essa respiração terá se operado a chamada vida. Pronto, nasceu com vida, pronto, adquiriu personalidade, de acordo com os natalistas. Já te disse que os autores clássicos eram, sim, natalistas. E eu vou te contar mais. O Código Civil de 2002 prestigia a teoria natalista no seu artigo 2º, na sua
primeira parte. Então, anote na primeira metade, na primeira parte do artigo 2º do Código Civil, o que a gente nota é que o legislador do Código Civil de 2002, pelo menos neste dispositivo, se mostra como adepto do natalismo, da teoria natalista, uma vez que esse dispositivo, na sua primeira parte, nos informa que a personalidade civil da pessoa natural se inicia do nascimento com vida. Então veja a linha do tempo que coloco na tela para você. Olha lá, é necessário que ocorra um nascimento com vida e doravante, a partir de então, adquire-se a personalidade jurídica. Muito bem. Bom, mas veja comigo que algumas observações devem ser inseridas aí nas nossas anotações neste momento. Algumas observações muito relevantes. A primeira observação, OBS de número 1, observação de número 1, você toma nota comigo, é sobre o registro da pessoa natural. Isso mesmo, o registro da pessoa natural. Veja comigo que o registro da pessoa natural, vale notar, ele é meramente declaratório. Como assim ele é meramente declaratório, professora? Bom, veja só, quando eu nasci, o meu pai lá na maternidade pegou um documento que declarava que eu nasci com vida. O meu pai pegou este documento, levou a um cartório de registro civil das pessoas naturais e promoveu ali o meu registro de nascimento. Perceba que aquele registro de nascimento não é ele que, de acordo com os natalistas, não foi ele que atribuiu a mim personalidade. Ora, a minha personalidade eu adquiri quando do nascimento com vida. Então, esta é a informação relevante que você anota, que o registro da pessoa natural é meramente declaratório. Veja comigo que o registro da pessoa natural é bastante distinto do registro de uma pessoa jurídica, que oportunamente iremos mencionar aqui, a chamada pessoa jurídica. Veja, a pessoa jurídica, ela também tem um registro, ela também ostenta um registro. Só que o registro da pessoa jurídica, ele é constitutivo. Sim, o registro da pessoa jurídica é constitutivo. O registro da pessoa jurídica constitui personalidade à pessoa jurídica. É diferente do registro da pessoa natural, que é meramente declaratório. Apenas declara que aos tantos dias do mês tal, do ano tal, o fulaninho, filho da fulana e do Beltrano, nasceu com vida. Percebeu? Então, essa foi a primeira observação interessante. A segunda observação interessante é a OBS de número 2, você toma nota no seu cadernão, é quanto às figuras do neomorto e do natimorto. Veja, não confunda o neomorto com o natimorto. Como assim, professora? Ora, vamos devagar. Neomorto, quem seria o neomorto? Puxa a setinha. Neomorto é aquele que nasceu, respirou e depois faleceu. Depois veio ao óbito. Então ele nasceu, respirou e depois morreu. Muito bem. É diferente daquele que a gente chama de natimorto. Olha o nome, natimorto. Porque o natimorto é aquele que nasceu morto. Isso mesmo. Como assim natimorto nasceu morto, professora? Ora, quando ele foi separado do ventre da mãe dele, ele já estava ali apagadinho. Ele não chegou a respirar. Então é possível nascer, não é mesmo? Houve a separação do ventre materno, mas não se operar a vida, que é a respiração fora do ventre materno. Então veja que ele foi separado do ventre materno e ele não chegou a respirar. Então ele é um natimorto, ele nasceu morto. Bom, qual a importância desta distinção neste momento? Ora, se o neomorto nasceu, respirou e morreu, veja, ele estará sujeito a 2 registros. Sim, 2 registros. Primeiro haverá um registro de nascimento, depois haverá um registro de óbito. Sim, porque aconteceu o nascimento, respirou-se, faleceu, depois o registro de óbito. E sabe por que funciona assim? Porque se partimos da teoria natalista, o neomorto ele chegou a adquirir
personalidade jurídica, já que ele respirou, não é mesmo? Então, quando falamos do neomorto, o neomorto respira e depois vem ao óbito, não é mesmo? Veja que o neomorto ele estará sujeito a um registro de nascimento, a um registro de óbito. Veja que o neomorto ele chegou a adquirir personalidade jurídica. Muito bem. Já o natimorto, ele nasceu morto. E ele estará sujeito a um único registro. Veja, ele estará sujeito a um único registro, que ocorrerá num livro especial do cartório. Então, veja, não é um registro de nascimento e um registro de óbito, haverá um único registro em relação àquele natimorto. Nós podemos dizer que, se nos pautamos aí na teoria natalista nesse momento, que nos informa que a personalidade se inicia do nascimento com vida, veja que o natimorto não chegou a adquiri-la. O natimorto não chegou a adquirir a personalidade civil, não é mesmo? Bom, conferida essa distinção entre o neomorto e o natimorto, podemos já saltar para a observação de número 3. Venha comigo para a tela. Quando a gente fala em OBS número 3, nesta observação de número 3, eu quero olhar para a figura do nascituro. Isso mesmo, nascituro. Ora, quem é o nascituro? Um conceito simples. Nascituro é o ser que foi concebido, mas que ainda não nasceu. Isso mesmo, nascituro é o ser que foi concebido, mas que ainda não nasceu. Sim, é aquele bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe. A pergunta é, e neste momento se torna oportuno nos lembrarmos dele. Quem? Do nascituro. A pergunta é, mas como se queda a situação jurídica do nascituro? Porque, de acordo com a teoria natalista, a personalidade se inicia do nascimento com vida. Mas como é que fica aquele bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe, aquele nascituro, o ser que foi concebido, mas que ainda não nasceu? Ele não é protegido? Esta é a pergunta. Bom, é claro que ele merece proteção. E aí o legislador, no próprio artigo 2º que estou mencionando neste momento, só que agora na sua segunda parte, ele se refere sim ao nascituro, dizendo que o nascituro, ele merecerá proteção desde a concepção. Ele merecerá proteção desde a concepção, desde quando foi concebido. Então, leia comigo neste momento a redação, toda ela agora do artigo 2º do Código Civil. Veja bem, o artigo 2º disse assim pra gente: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Olha aí a teoria natalista. Ponto e vírgula. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ora, é como se esse dispositivo nos dissesse, olha, a personalidade civil, a personalidade jurídica começa do nascimento com vida. Ah, mas espera lá, o nascituro ele estará protegido, mas desde quando? Desde lá de trás, desde quando ele foi concebido. A essa altura você está olhando para esse dispositivo e pensando, mas que dispositivo confuso, não é mesmo? Sim, ele nos parece confuso, sim. Então, em virtude disso, surgiram outras teorias para tentar explicá-lo. E aí nós nos deparamos neste momento com uma segunda teoria, a chamada teoria da personalidade condicional. Isso mesmo, olha o nome da teoria, teoria da personalidade condicional. Ora, o que a teoria da personalidade condicional irá nos informar? A teoria da personalidade condicional, ela nos informa que a personalidade, ela começa da concepção. Então, olha o nome, teoria da personalidade condicional. Ela começa da concepção. Mas veja que para ela se efetivar, ela estaria subordinada ao implemento de uma condição. E que condição seria esta? Ora, seria exatamente o nascimento com vida. O nascimento com vida. Então veja um esquema aqui que colocamos essa informação. Olha lá, para a teoria da personalidade condicional, a personalidade se inicia da concepção. Porém, estaria sujeita ao implemento de uma condição no futuro, que seria exatamente o nascimento
com vida, o nascimento com vida. O problema dessa teoria é que, se no futuro não acontecer o nascimento com vida, não terá ocorrido nada, não se terá adquirido nada, porque nascer com vida é uma condição imposta para se adquirir a personalidade. Então, essa teoria não nos apraz muito, exatamente porque ela tenta ficar ali em cima do muro, tenta resolver o problema, mas não resolve coisa nenhuma. Eis que chega, então, uma terceira teoria, e essa terceira teoria é que os autores contemporâneos adotam. Qual é a terceira teoria? Vem comigo para a tela. É a chamada teoria concepcionista. Isso mesmo, olha o nome da teoria. Teoria concepcionista. Ora, para a teoria concepcionista, a personalidade se inicia da concepção. Pronto, e acabou. A personalidade se inicia da concepção. Havendo a concepção, já se adquiriu personalidade jurídica. Ah, sim, interessante a teoria, professora, mas espera aí, agora eu estou confuso? Estou confundindo a teoria da personalidade condicional com a teoria concepcionista, professora. Afinal de contas, tanto a teoria concepcionista quanto a teoria da personalidade condicional, elas nos informam que a personalidade começa da concepção. Então agora eu fiquei confuso, professora. Qual seria a diferença entre essas duas teorias? Vem comigo para a tela, coloque isso a título de observação nas suas anotações. Qual seria a observação? Você não pode confundir a teoria da personalidade condicional com a teoria concepcionista. Note comigo. Em ambas, a personalidade se inicia da concepção, sim. É da concepção, sim. Mas qual seria a diferença? A diferença é que para a teoria da personalidade condicional, se não houver o implemento daquela condição no futuro, qual que é a condição? O nascimento com vida, não terá se adquirido nada. Essa é a diferença. Ao revés, na teoria concepcionista, basta a concepção, sem sujeitar a aquisição da personalidade jurídica a qualquer o quê? A qualquer condição. Então, aqui na concepcionista não há a imposição do implemento de uma condição no futuro para que se adquira a personalidade. E isso muda tudo, não é mesmo? Muito bem, tá. Como eu havia dito, atualmente os autores contemporâneos, os doutrinadores que temos, eles são, sim, concepcionistas, eles são adeptos do concepcionismo. Eles vão dizer pra gente que a personalidade civil, a personalidade jurídica da pessoa natural se inicia da concepção. E, inclusive, eles vão criticar firmemente a redação do artigo 2º. Eles vão dizer que o artigo 2º ele apresenta uma má redação, assim dizem os autores contemporâneos. Mas você há de perguntar, mas, professora, por que esses autores contemporâneos, eles são concepcionistas? Veja, professora, eles estão indo contra um artigo que está no Código Civil, o artigo 2º, que disse ali na sua primeira metade, bem claramente, professora, que a personalidade se inicia do nascimento com vida. Bom, é que esses autores, eles analisam a fundo o direito civil, e analisam a fundo o direito civil, inclusive dentro do Código Civil. É que esses autores eles vão perquirir mais informações ao longo da parte especial do Código Civil. E aí, então, esses autores vão se basear em fundamentos para a teoria concepcionistas que estão em outros dispositivos do Código Civil. É como se o legislador, no artigo 2º, houvesse dito que a personalidade se inicia do nascimento com vida, mas na frente, adiante, na parte especial do Código Civil, o legislador levasse em consideração a teoria concepcionista. Então veja, é isso que mostro para você agora, aluno do magistrar. Vem comigo para a tela. Veja bem, argumentos que fundamentam a teoria concepcionista. Veja que irei apresentar inicialmente argumentos que foram extraídos do próprio Código Civil, para dizer que a personalidade se inicia da concepção e não do nascimento com vida. Um primeiro argumento que a gente encontra no Código Civil é que lá no parágrafo único do artigo 1609, PU, parágrafo único do 1609, o legislador admite a possibilidade
de reconhecimento de paternidade em relação ao nascituro. Isso mesmo, é possível o reconhecimento de paternidade em relação ao nascituro, em relação ao bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe. Isso é admitido lá no mundo do direito de família, parágrafo único, 1609 do Código Civil. Então, esses autores, ao conferirem esse parágrafo único, pensam o seguinte, espera lá, se é possível se reconhecer a paternidade em relação ao nascituro, é porque o nascituro, ele deve ter o quê? Personalidade jurídica. Então, este é um primeiro argumento que deve ser lembrado. Um segundo argumento, também extraído do próprio Código Civil. Veja que lá no mundo do direito sucessório, dentro do Código Civil, no artigo 1798, há a informação de que o nascituro tem legitimidade para herdar. Isso mesmo, nascituro é herdeiro. E aí, então, esses autores olharam para o artigo 1798, conferindo essa informação de que nascituro é herdeiro, e pensaram, ora, se nascituro é herdeiro, é porque nascituro tem personalidade jurídica, que foi adquirida lá de trás, lá da concepção. Muito bem. Um terceiro argumento, também invocado pelos concepcionistas, também extraído do Código Civil, é que o artigo 1779 do Código Civil, artigo 1779, esse artigo nos informa que é possível a nomeação de curador ao nascituro. Como assim? É possível nomear-se curador a um nascituro? Sim, artigo 1779. Mas como, professora? Para que isso? Bom, pense comigo. Imagine que a mãe, a mulher que está ali grávida, ela tenha sido interditada por algum motivo. Sim, a mulher grávida foi interditada por algum motivo. E daí que foi nomeado um curador para a mulher. Saiba, será nomeado um curador para a mulher e também para o bebezinho que está dentro da barriguinha dela. A recomendação é de que o curador da mãe e do filho, da mulher grávida e do nascituro, seja a mesma pessoa. O curador da mulher grávida será o mesmo curador do nascituro. Então veja aqui, olha os autores analisando esse 1779 e dizendo pra gente, puxa, se é possível a nomeação de curador ao nascituro, é porque o nascituro certamente já tem personalidade jurídica. Muito bem. Além disso, um quarto argumento aí para os concepcionistas, também extraído do Código Civil, é que o Código Civil, lá no mundo dos contratos em espécie, especificamente em se tratando do contrato de doação, é que o artigo 542 do Código Civil, 542, nos informa que o nascituro ele pode ser donatário. Veja comigo, o nascituro ele pode ser donatário. Como assim, professora? Entenda. Quando eu olho para um contrato de doação, eu tenho ali duas partes. De um lado eu tenho o doador, do outro lado eu tenho o donatário. O doador é o autor da liberalidade, o donatário será o merecedor da liberalidade. Muito bem. Veja que o doador ele pode querer doar para o nascituro. Então veja, eu quero fazer uma doação para aquele bebezinho que está dentro da barriga daquela mulher. Eu não quero doar para a mulher, eu quero doar para o nascituro apenas. Eu posso fazer isso? Posso. Essa informação está no Código Civil, lá no artigo 542. Percebeu? Então, o nascituro pode sim ser donatário. Além disso, se saímos de dentro do Código Civil, veja, encontramos vários dispositivos do Código Civil que demonstram aí que a personalidade se inicia da concepção, não é do nascimento com vida. Por isso, os concepcionistas se valem aí desses dispositivos. Tudo bem. Mas veja que se partirmos para outras leis, nós também teremos um ordenamento inclinado para a teoria concepcionista. Veja, quando você vai lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
lá no seu artigo 8º, esse dispositivo defere ao nascituro a garantia de nascer saudável. O nascituro, ele tem a garantia de nascer saudável. Olha a preocupação com o nascituro. Além disso, quando você alcança o Código Penal, isso mesmo, o Código Penal. Nós sabemos que o Código Penal, ele criminaliza o aborto. O aborto, em regra, é crime no nosso ordenamento jurídico. O que importa notar neste momento é que o aborto, quando ele é criminalizado dentro do Código Penal, ele está ali dentro da seara dos crimes contra a pessoa. Contra a pessoa. Quando você tem um Código Penal que criminaliza o aborto, colocando o aborto como um crime dentro da seara dos crimes contra a pessoa, veja comigo, é porque o nascituro, então, é pessoa, tem personalidade jurídica, não é mesmo? Então a gente nota mais uma inclinação para a teoria concepcionista. Além disso, existe a lei de alimentos gravídicos, não é mesmo? A lei 11.804 de 2008, conhecida como Lei de Alimentos Gravídicos. Nada obstante o nome, Lei de Alimentos Gravídicos, um nome que mereceu muitas críticas por parte da doutrina, o que esta lei busca é o quê? É que seja destinado alimentos ao nascituro. Veja, é claro que esses alimentos serão recebidos pela mãe, mas esses alimentos, eles são destinados ao nascituro. E se você tem um ordenamento jurídico que se preocupa com os alimentos destinados ao nascituro, é porque o nascituro deve ter o quê? Personalidade jurídica. Percebeu que o que essas leis vão trazendo para a gente são argumentos favoráveis à teoria concepcionista. Mas veja, e se a gente for ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça? Ora, se você for comigo ao STJ, você vai perceber que já temos há alguns anos. Isso não é de ontem, não. Nós já temos isso há alguns anos. No STJ, este tribunal reconhece a proteção aos direitos da personalidade do nascituro. Veja, o STJ reconheceu proteção aos direitos da personalidade do nascituro inicialmente nessa decisão aqui, no RESP 931-556 do Rio Grande do Sul. Toda a obra de direito civil menciona essa decisão. Sabe por quê? Porque essa decisão disse que nascituro tem direito da personalidade. Pense comigo, se nascituro tem direito da personalidade, é porque nascituro tem o quê? Personalidade, não é mesmo? Os direitos da personalidade decorrem da personalidade da pessoa. E daí que nessa decisão o STJ disse que como o nascituro ele tem direitos da personalidade, isso implica inclusive em reparação por dano moral ao nascituro. Então, nesta decisão e em outras que vieram depois dessa, você tem aí o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de reparação por dano moral ao nascituro. O que tivemos neste caso mencionado aqui foi exatamente uma situação em que havia um nascituro, um ser que foi concebido, mas que ainda não tinha nascido, mas que o pai dele havia morrido em virtude de um acidente de trabalho. Sim, o pai havia morrido em virtude de um acidente de trabalho. O STJ disse pra gente que pior do que perder um pai é não ter o conhecido. E isso resultou em ofensa a direitos da personalidade, resultou, portanto, na devida reparação por dano moral ao nascituro. Então, veja, você tem o STJ que reconhece que nascituro tem direitos da personalidade, que é possível a reparação por dano moral em relação ao nascituro. E eu vou te contar mais, ainda dentro do STJ. O STJ, alguns anos depois, ainda trouxe pra gente, nessa decisão aqui, ó, no RESP 1.415727 de Santa Catarina, que é uma decisão que já tem aí algum tempinho também, uma decisão lá de 2014, o STJ ele reconheceu
a necessidade de se pagar a indenização de seguro DPVAT, olha só, pagar a indenização de seguro DPVAT a uma mulher que estava grávida e que havia perdido o bebê em um acidente de trânsito. Então, veja, a mulher estava grávida, ela tinha um nascituro dentro de seu ventre, e aí houve aquele acidente de trânsito e esse bebê, esse nascituro, faleceu em virtude deste acidente. O STJ disse que essa mãe, que esta mulher, faria jus ao pagamento da indenização do seguro do DPVAT. Quando o STJ traz essa manifestação decisória para a gente, o STJ está se inclinando para o quê? Para a teoria concepcionista. Então, veja, hoje podemos dizer que o Superior Tribunal de Justiça se inclina, sim, para a teoria concepcionista? Sim, claro que sim. E nessa decisão aqui, nessa última decisão que eu mencionei, eu tenho até um trechinho aqui do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que eu quero lembrar a você, que eu quero ler com você rapidamente. Olha que interessante. Ele disse assim: com efeito, ao que parece, o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas o Código Civil de 2002, alinhou-se mais à teoria concepcionista para a construção da situação jurídica do nascituro. Conclusão enfaticamente sufragada pela majoritária doutrina contemporânea. Realmente, a doutrina contemporânea ela é concepcionista. Por outro ângulo, cumpre frisar que as teorias mais restritivas dos direitos do nascituro, como a teoria natalista e a teoria da personalidade condicional, elas fincam raízes na ordem jurídica superada, que ficou para trás pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. Então, veja que o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, nessa decisão, ela é muito importante, ele disse para a gente, então, que o STJ é concepcionista, porque todo o ordenamento jurídico parece sim ser concepcionista, e que as teorias natalista e da personalidade condicional ficaram no passado, para antes da Constituição Federal de 88, para antes do próprio Código Civil de 2002. Além disso, se você olhou aí para o STJ acerca dessas teorias, o que o STJ tem entendido atualmente, e isso você leva para as suas provas, veja que você pensa comigo, a doutrina contemporânea ela é concepcionista, sim. E aí nós vamos nos lembrar de encontros que ocorreram em Brasília, alguns encontros que se traduziram naquilo que foi chamado de jornadas de direito civil, não é mesmo? Vários autores, doutrinadores se reuniram em Brasília, em vários encontros, e foram discutindo o Código Civil, não é mesmo? E aí foram aprovados alguns enunciados. Os enunciados mais relevantes, tenha certeza que eu vou lembrar aqui nas nossas aulas para você. E neste ponto da matéria, nós vamos ter um enunciado que foi aprovado em Jornada do Direito Civil. Que enunciado seria este? Vem comigo para a tela. É o enunciado de número 1. Isso mesmo, olha como é que nós vamos nomear. Nós vamos colocar assim, enunciado número 1 do CJF. CJF, Conselho da Justiça Federal. É que esses enunciados foram aprovados ali, né, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Então vamos colocar assim, enunciado número 1 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. Perceba que esse enunciado ele tem sim uma conotação concepcionista também. Olha o que esse enunciado está dizendo para a gente. A proteção que o Código Civil defere ao nascituro, ao bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe, alcança o natimorto, ou seja, mesmo que ele nasça morto, no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Veja, a proteção que é deferida ao nascituro alcança até mesmo o próprio natimorto, ainda que ele venha a nascer morto. Então, o que esse enunciado está dizendo? Está dizendo que a personalidade se iniciou foi da concepção. Muito bem. Bom, vale destacar, quando eu falo em enunciado, enunciado tem natureza doutrinária. Não se esqueça disso. Todas as aulas que eu mencionar, olha, temos aqui um enunciado do CJF, isso é doutrina. Doutrinadores que se reuniram em Brasília e foram aprovando aí esses enunciados.
São importantes esses enunciados para as provas, professora? São os mais importantes, como eu disse, vou mencionar aqui para você, aluno do magistrar. Veja que esses enunciados vão servir como um guia, muitas vezes, a nos orientar diante de algumas informações contraditórias, confusas ou até mesmo omissas que o Código Civil vai apresentar para a gente, ok? Bom, mas para concluir essa parte número 1 da nossa matéria aqui, que é sobre o início da personalidade da pessoa natural, veja, aqui analisamos 3 teorias, falamos que prevalece então a teoria concepcionista. Como que isso pode aparecer numa prova para a gente? Ora, isso pode aparecer numa prova para a gente até mesmo não apenas perguntando sobre o início da personalidade da pessoa natural. E claro que esta pergunta sobre o início da personalidade da pessoa natural seria pertinente numa prova discursiva, numa prova oral, não é mesmo? Porque temos várias teorias. Mas veja que esse ponto da matéria ele é relevante até mesmo para provas de múltipla escolha. Mas como, professora? Aquelas questões que se voltam para a atenção para aí a proteção destinada ao nascituro. Sabe aquelas questões que dizem respeito à situação jurídica do nascituro? É comum esse tipo de questão em prova de magistratura, primeira etapa, Ministério Público. Veja comigo que são questões que se voltam para a proteção jurídica destinada ao nascituro no nosso país. Então, são aquelas questões que dizem o seguinte: é possível fazer uma doação ao nascituro? Correto. Nascituro é herdeiro? Correto. É possível o reconhecimento de paternidade em relação ao nascituro? Correto. Na jurisprudência do STJ, nascituro é titular de direitos da personalidade? Correto. Na jurisprudência do STJ, é possível reparação civil para o nascituro? Correto. É possível aí pagamento de indenização à mãe que teve um nascituro morto? Correto, para o STJ é possível sim. Então veja comigo que nós vamos ter esse tipo de questão e até mesmo aquela questão discursiva que manda você discorrer sobre a situação jurídica do nascituro atualmente no nosso país. Então você vai caminhar aí, desde mencionando dispositivos pelo Código Civil, mencionando aí a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Penal, Lei de Alimentos Gravídicos, ok? Bom, com isso nós fechamos a primeira parte do nosso estudo. Veja que aqui analisamos sobre o início, sobre o começo da personalidade da pessoa natural. Pois bem, neste momento eu já quero saltar para o extremo oposto. Eu quero saber com você sobre o fim da personalidade da pessoa natural. E esse é o título que você coloca aí no seu cadernão. Vem comigo para a tela. Vamos falar sobre o fim da personalidade da pessoa natural. A pergunta é, ora, quando é que acaba, quando é que termina a personalidade da pessoa natural? Você acerta quando você me informa que essa personalidade termina com a morte. Claro, com a morte. A morte coloca fim à personalidade da pessoa natural. Mas é claro que é importante destacar de início que sim, a morte coloca fim à personalidade, mas cuidado. Os direitos da personalidade daquela pessoa se protraem, se estendem para além da morte dela. Então, note comigo que realmente a personalidade termina com a morte, mas os direitos da personalidade se estendem para além da morte desta pessoa. Por isso que o que aconteceu lá com a Marília Mendonça, com o Cristiano Araújo, não poderia ter acontecido. Chegaram lá, fotografaram os corpos, não é mesmo? Não, nada disso poderia ter acontecido. Por quê? Porque os direitos da personalidade se estendem para além da morte da pessoa. Muito bem. Mas onde que você chega comigo? Ora, a gente chega neste momento ao primeiro dispositivo que cuida da morte no Código Civil, que é exatamente o artigo 6º. Veja que o artigo 6º nos informa que, tá na tela para você, artigo 6º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Veja, a existência da pessoa natural. A gente poderia dizer a existência e, por consequente, a própria personalidade. Termina com a morte. Guardou isso? Muito bem. Mas continua a leitura do artigo 6º.
Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Você pode me dizer, professora? Eu entendi a primeira parte do artigo 6º, que disse pra gente que a existência da pessoa natural termina com a morte. Mas essa segunda parte, que diz presume-se esta, o que é isso, presume-se esta? É a chamada morte presumida. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Professor, essa segunda parte eu não entendi, não. Fique tranquilo. Deixe essa segunda parte em stand-by. Oportunamente iremos trabalhá-la com muita calma e você vai sair daqui sabendo tudo isso. O que me interessa neste momento é se você já está convencido de que a personalidade termina com a morte. Está? Pois bem, vamos adiante. Quando a gente olha em morte, ora, existem 3 espécies de morte que devem ser mencionadas aqui. Vem comigo para a tela. Coloque lá, espécies de morte. Então, a primeira espécie de morte que aqui menciono é a chamada morte real. Ora, mas o que é a morte real? Bom, morte real, você vai anotar para mim, morte real é aquela em que há um corpo. Pode colocar assim, morte real é aquela em que há, A com H, é aquela em que há um corpo cujas funções vitais cessaram. Repito, morte real é aquela em que há um corpo cujas funções vitais cessaram. Então, quando eu falo em função vital, eu estou falando função respiratória, circulatória, função cerebral, função encefálica, isso tudo é função vital. Se eu tenho um corpo aqui na minha frente cujas funções vitais cessaram, eu estou diante da chamada morte real. Claro que neste caso nós vamos chamar médicos, um médico faz ali o atestado de óbito, esse atestado de óbito é levado ao registro, não é mesmo? E aí então acontece o registro de óbito. Veja que quando falamos em registro de óbito, tendo por base um atestado de óbito, exatamente porque havia um corpo, as coisas acontecem de forma relativamente tranquila. Por quê? Porque na morte real nós temos prova da materialidade. Nós temos aquele corpo ali cujas funções vitais cessaram, não é mesmo? Então tudo fica mais fácil, exatamente porque há A com HI, há a prova da materialidade. Muito bem. Essa é a primeira espécie de morte que existe, a chamada morte real. Mas veja que eu quero que você coloque uma observação no seu cadernão neste momento, dentro da morte real. Obs, coloca assim, obs, observação. Para fins de doação de órgãos, de acordo com a lei 9434 de 97. Repito, para fins de doação de órgãos, de acordo com a lei 9434 de 97, basta que se cesse uma função vital. Basta que se cesse uma função vital. Qual é essa função vital? Para fins de doar órgãos, de acordo com a Lei 9434 de 97, que é a chamada Lei de Doação de Órgãos, Lei de Transplante de Órgãos. Para fins de doação de órgãos, basta que se cesse a função vital chamada função encefálica. Função encefálica. Muito bem. Com essa informação, a gente encerra esse bloco. Eu já te convido para o próximo, porque a gente continua esse papo sobre morte. Espero você. Até lá!